Fala pessoal, Chico aqui. Neste vídeo eu vou falar sobre operações no mini torno. Neste caso em específico, vou falar um pouco sobre faceamento. Interessou? Vamos lá! Então nesse tarugo, pessoal, reparem que as marcas da serra, né, estão bem salientes. E também há um corte aí bem fora do esquadro, né, como vocês podem perceber. Claro que ele foi feito aí de propósito para poder deixar mais evidente, né, de forma que a gente possa mostrar o faceamento com maior facilidade. É uma situação que pode acontecer quando você compra um tarugo na sucata, por exemplo, né, ou já cortado, aquelas sobras de tarugos que as empresas comercializam, né, que vendem sobras e tal. Então você pode se deparar com tarugos nessa condição. E é preciso, obviamente, após o corte, né, para tirar as imperfeições da serra, por mais no esquadro que esteja, né, é necessário que se faça o faceamento da peça, que é o que nós vamos ver agora na sequência, ok? A primeira dica, né, pessoal, é manter a placa bem limpa e obviamente as castanhas também, né, óbvio. Então tirar todos os cavacos, né, deixar bem limpo aqui, para que não tenha nenhuma sujeira ou alguma imperfeição que possa comprometer o alinhamento da peça, né. Tem uma regrinha também aí que é bom a gente conhecer, pelo menos, que fala sobre quanto de peça, né, eu devo deixar para fora da castanha quando eu vou fazer alguma operação. Nesse caso em específico, o que mais importa para nós, por se tratar de uma operação de faceamento, é preciso que essa peça esteja bem posicionada aqui na castanha, né? Então a regrinha diz mais ou menos o seguinte: a distância que eu devo deixar de peça aqui é 1,5 vezes o diâmetro da própria peça. Como essa peça aqui ela tem em torno de 18, aliás de 16, né? Exatamente, ela tem em torno de 16. Nós vamos deixar então ela com aproximadamente 24, né? Então 16 vezes 1,5 vai dar algo em torno de 24 milímetros. Essa é uma regrinha aí para você apenas se orientar, no sentido de não deixar a peça muito longe, né? Isso faz com que a força necessária aqui para fazer a usinagem na peça venha a tirar essa peça do centro. Então o efeito alavanca aqui é muito grande, então como a força também aqui vai ser muito grande, a ferramenta em tese poderia fazer isso daqui, né? Claro que aqui está solto já só para exemplificar esse movimento, né? E com esse movimento então ela sai do eixo. Para que isso não aconteça, então a gente costuma utilizar essa regrinha de 1,5 vezes o diâmetro para garantir que a peça não vai sair da sua linha de centro, tá? Então vamos posicionar mais ou menos aqui, né? Então mais ou menos aqui é a posição aí que vale 1,5 vezes o diâmetro da peça. Então bem apertado aqui, a peça bem apertado, a peça já está aqui na posição. Veja que dá para perceber que está bem fora de esquadro essa face aqui. É isso que nos interessa agora no processo de faceamento, ok? Então aqui alguns cuidados que você deve ter. Reparem que você pode manualmente acionar aqui a placa, né? E lembre-se que essa operação você deve fazer com o torno desligado inicialmente, e aqui a ideia é só mostrar. Reparem que quando eu toco aqui a parte mais alta, né, da peça, né, eu tenho aqui uma diferença bem grande, né? Então há realmente um espaço aqui, ó, bem grande, né? E aqui praticamente nenhum, que a ferramenta está encostada aqui, né? Então esse é um problema que você pode encontrar, pois a ideia é que você jamais permita que a ferramenta venha colidir com a peça, tá?
Então é preciso tomar esse cuidado no momento do faceamento. Então você pode encostar a ferramenta no ponto mais alto, né? Mais avançado, melhor dizendo, da peça, e aí você retorna alguns décimos aqui, tá? Porque você tem certeza então que você está próximo do topo aqui da posição mais alta da peça, mais avançada da peça, né? Então costuma girar também para ver se está livre, e você sabe que a partir desse ponto você pode ir avançando para dentro da peça. Esse então, pessoal, é um dos métodos, tá? E você localizar o extremo mais avançado, posicionar a ferramenta e deslocar ao sentido contrário, né, para lá, afastando-se da peça, para que você livre a área de contato. E você vai aproximando a ferramenta no sentido transversal, né? Então o deslocamento da ferramenta vai ser no sentido transversal, né? Sempre assim. Então, para facilitar a visualização, eu vou pintar a superfície para que a gente possa acompanhar o deslocamento da ferramenta e o que teremos de resultado sobre a superfície, tá? Lembrando aqui que nós vamos utilizar uma velocidade baixa para isso. Então reparem que a peça está bastante fora do esquadro, né? Então vamos fazer uma aproximação mais lenta, de alguns décimos. Vamos percebendo já a ferramenta tocando a peça. Vamos desligar aqui para dar uma olhadinha. Olha só, ela tocou levemente, né, essa superfície, que era o ponto mais avançado da peça, né? Então vejam aqui, ó, é o ponto mais avançado, ela nem chegou a encostar aqui, né? Então precisa tomar bastante cuidado, porque se eu vier do centro para a periferia, com certeza em algum momento eu vou colidir com esse ponto mais avançado aí, e não é isso que nós queremos, né? Então vamos continuar fazendo o deslocamento transversal, né? E fazendo também o deslocamento longitudinal, de modo a ir penetrando na peça. Claro que nós estamos utilizando alumínio, que é um material mais macio, né? Mas em outros materiais você tem que fazer o controle aí da velocidade da peça, né? E do avanço também, né? A quantidade de deslocamento que você aplica aí para poder obter o desbaste da peça. Então vamos parar aqui para visualizar o efeito. Olha só. Então nós já temos aqui uma superfície onde foi removido o material, né? Já bastante grande, e ainda falta uma boa parte, né? Mas aqui seria a região que estava mais avançada, foi removido o material. Então vejam só, praticamente atingimos a metade aqui da área de desbaste, né? E eu deixei de propósito aqui esse ponto para que eu possa demonstrar o segundo método de faceamento, que é aquele onde você tem uma peça mais ou menos no esquadro, né? Contendo muitos sinais aqui de serra, né? Imperfeições que a serra produz, né? Mas ela não está tão fora de esquadro como estava inicialmente. Então, se você pegar uma peça que esteja mais ou menos nessa condição, você pode usar o segundo método, que é fazer a aproximação pelo centro, né? Então eu toco a peça aqui, né? Desloquei para cá, toquei a peça, agora eu retorno nesse sentido, né? Me afastando um pouco do centro, e vou produzir o desbaste a partir do centro para a periferia, ok?
Então já dá para você perceber que no primeiro método nós não utilizamos esse deslocamento do centro para a periferia, porque com certeza à medida que fôssemos nos aproximando da periferia da peça ia haver uma colisão. Então nesse caso aqui, onde a superfície está mais ou menos no esquadro, nós conseguimos fazer o faceamento, que consiste no deslocamento do centro para a periferia da peça. Então vamos lá. Aqui eu já toquei a peça e agora eu vou deslocando no sentido da periferia, ok? Ainda não houve aqui, eu faço um avanço um pouco maior. Vou mudar um pouco o ângulo aqui para ele ser um pouco mais incisivo da ferramenta, porque eu tenho esse inserto e ele está uma pequena lasca aqui, então isso está dificultando esse tipo de desbaste, né? Também tem a ver com a qualidade da ferramenta, mas ele também não está ruim ao ponto de eu descartá-lo, né? Então é possível continuar utilizando aqui. Então me aproximo do centro e agora venho trazendo para a periferia. Então reparem que é um processo também que vai produzindo aqui o desbaste da peça, deixando então sem aquelas marcas da serra, né? Vamos melhorar um pouquinho essa qualidade aqui, aumentando esse ângulo aqui. Então veja, quando eu mudei o ângulo da ferramenta, houve uma melhoria aqui, uma melhora da qualidade do desbaste muito superior, né? Então veja ainda que continua a superfície que precisa do desbaste, mas aqui já está chegando bem próximo do que nós queremos. Posso voltar da periferia para o centro? Sim, tranquilo, né? A ideia realmente era mostrar os dois métodos, né, pessoal? Olha que bacana. Bom, aqui também, aproveitando, né, apareceu aqui o nosso cavaco, né? Veja que é um cavaco contínuo e ele não está, à medida que eu aumento, né, a penetração da ferramenta na peça, ele está gerando um cavaco contínuo. Isso não é desejável, né, porque o cavaco contínuo ele oferece alguns perigos, né? Claro que aqui ele tem uma dimensão bem pequena, mas dependendo do avanço, ou seja, do avanço e da penetração da ferramenta na peça, esse cavaco ele pode se tornar muito comprido. E aí ele começa a encabelar aqui, né? E isso pode em algum momento gerar um acidente. Se ele tocar suas mãos aí, e alguns colegas tentam fazer a limpeza, né, com a mão mesmo, jamais façam isso, tá? Tem ferramentas apropriadas para isso, que eu vou falar numa outra ocasião, mas nunca ponham a mão no cavaco, principalmente com a máquina em movimento. Então, eu sei que é trabalhoso, mas limpa o cavaco com um pincel, né? Ou com a ferramenta que a gente usa normalmente, que é um gancho, né? Eu particularmente não gosto de usar o gancho, eu paro a peça e limpo com o pincel, até porque ajuda na visibilidade e tudo mais, né? Então o cavaco é algo muito perigoso e sempre use óculos de proteção, né? Porque para todo cavaco voando há um olho esperando, né? Então todo cuidado é pouco. Então vamos lá continuar o desbaste do centro para a periferia.
aumentar um pouco a rotação aqui. Olha o cavacão aí, ó. Ó. Então, ainda temos aqui um pedacinho que falta, mas veja a qualidade do desbaste está bem bacana. Vamos terminar então. Olha só o tamanho do cavaco, né? Aqui ó, bem longo. Então a ferramenta não está contribuindo para promover a quebra do cavaco, né? Como eu disse para vocês, esse inserto ele está com uma deformidade aqui na ponta, né? É que eu acabei batendo ele numa outra ferramenta quando eu guardei, né? na gaveta, e aí deu uma lascadinha, já é suficiente para atrapalhar um pouco a performance dele, né? Então, uma das causas prováveis é que a geometria da ferramenta que provoca a quebra do cavaco, né? Aqui tá faltando, né? Falhou. Então gera esses cavacos longos aqui, perigosos, tá? Pois bem, pessoal, terminado aqui então, vejam que a operação de faceamento ficou bem bacana, tá? Então esses são os dois métodos aí para o faceamento das peças. Bom, vale lembrar então que essa ferramenta está alinhada, né, perfeitamente. Então quem tem dúvidas, olha no card aí em cima, ó, sobre alinhamento de ferramentas, tá? Que vai ver o processo aí para alinhar as ferramentas, não esquece, tá? E quem tiver interessado também, como eu fiz esse riscador, também tem um card aí em cima. Dá uma checada aí, beleza? Vale ressaltar ainda, pessoal, o tipo de ferramenta que você está usando. Então, este ângulo aqui é importante, né? Então, você deve sempre se lembrar que entre a ferramenta e a peça deve haver esse ângulo aqui, né? Não só nesse lado, mas também aqui nessa parte de cima, né? Então, o centro, né, da ferramenta, ele oferece ângulos aqui de escape para o material, né? E dada a sua geometria, a maneira como melhor ela ataca a peça no sentido do desbaste, tá? Há várias teorias que envolvem esses processos, mas para nós aqui amadores, né, que queremos já usinar, então aqui inicialmente algumas dicas aí para vocês poderem trabalhar com o seu mini torno aí. A superfície da peça foi pintada de vermelho para melhorar aí o contraste. E aqui você pode verificar que existem dois ângulos importantes no posicionamento da ferramenta, que facilitam a remoção de material, tanto do centro para a periferia, quanto da periferia para o centro. Então aqui, o resultado final é esse aqui, né? Será que está no foco? Vejo que ficou bem bacana, tá bem legalzinho. Tem uma pequena rebarba aqui, ó. Possivelmente vocês consigam perceber que exige, obviamente, algum tratamento, ou fazer uma quina, ou passar uma lixa com uma lima, alguma coisa, para poder continuar trabalhando com a peça. Aí depende do próximo processo. Mas o faceamento em si, que era a regularização da superfície que foi cortada, né, seja a melhor possível. Então esse aí é a operação de faceamento, ok? Então esse foi mais um vídeo falando um pouco mais sobre mini torno. Espero que vocês tenham gostado e deixe o seu like, isso nos ajuda bastante. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o sininho de notificações ativado e fique por dentro de todas as novas publicações que vêm por aí.
Então tá valendo, pessoal. Vejo vocês em breve. Até mais. Tchau.